Olha aí, de volta com o nosso Manhã da Gente de hoje. Segundo especialistas, gente, colorir e pintar estimulam aí a criatividade e a sensibilidade em crianças. E para crianças autistas, estas atividades, por exemplo, permitem autonomia e desenvolvimento de sua criatividade. Para falar sobre este assunto, sobre estes estímulos, a gente recebe aqui hoje no estúdio a analista de comportamento Juliana Vanderlei, e já está aqui junto comigo. Bom dia, Juliana, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Marisa, obrigada. Gente, fala pra gente sobre essas atividades que podem ser trabalhadas nas nossas crianças, né, que têm o espectro autista, doutora. Atividades são muitas, mas mais importante do que saber quais as atividades é a gente entender que cada criança tem um perfil único, né? Então a gente precisa entender o perfil individual daquela criança. O que é que ela suporta, o que é que ela não suporta, né? Quais são as características favoráveis dela, ou seja, quais são os pontos fortes, né? Para a gente poder explorar a partir daí. Então, a gente pode ter inúmeras atividades, desde que a gente respeite o perfil individual e desenvolvimento de cada criança. Vamos lá. Os pais que estão em casa, que tipo de dinâmica eles podem estar fazendo com essas crianças? O mais importante de saber quais as dinâmicas é que a gente entenda que tudo tem que ser planejado, né? A gente precisa ter um bom planejamento, o que é que a gente vai fazer, se os ambientes que a gente vai vivenciar nas férias, se eles são inclusivos, né? Se são ambientes preparados para o seu filho especificamente, né? A gente precisa entender que tem crianças que suportam ambientes mais barulhentos, ambientes mais com muito estímulo, e tem crianças que precisam ter um cuidado maior para que não fiquem desorganizadas, certo? Mas a gente pode pensar em atividades ao ar livre, praia, né? Eu oriento muito, porque essa época é de chuva, né? Às vezes praia não tá rolando. Não dá certo. Mas a gente consegue pensar em ambientes mais abertos, como o espaço cultural, por exemplo, que a gente consegue levar as crianças para socializar. Uma das coisas mais importantes é a gente pensar em socialização. Mas tem que ser uma socialização inclusiva com pessoas que consigam lidar com as diferenças das nossas crianças. Explica um pouquinho, Juliana, sobre os níveis de autismo, né? Para que também as pessoas que estão em casa, elas possam entender. A gente sempre bate nessa tecla, por quê? Porque tem gente que ainda fica naquela dúvida. Será que meu filho é autista? Eita, mas meu filho tem isso. Será que ele é? Então, tem, assim, para ser autista, existe várias coisas que a pessoa tem que apresentar, né? Sim. Hoje a gente fala em 3 níveis de suporte, né? Nível 1, nível 2, nível 3 suporte. Essas crianças, desculpa, essas crianças, elas vão ter os sinais, as características do autismo em graus diferentes. Mas o mais importante é o tanto que elas precisam de ajuda, de suporte para se desenvolver. Às vezes a gente tem uma criança de nível 1, né, que tem alguma característica que uma pessoa leiga possa dizer assim, nossa, essa criança é mais severo, né? Mas depende. Se ela conseguir se desenvolver plenamente, com pouca ajuda, ela é uma criança de nível de suporte 1, tá? Então a gente tem vários sinais e características. Os mais conhecidos não olha no olho, né? Falta de contato visual, não atende ao nome, mas a gente tem outros, como comprometimentos sensoriais, a descarga sensorial muito grande, ela não suporta. Então, depende muito, é muito fluido. Assim como todo indivíduo, né? O indivíduo autista, ele é único, ele tem características únicas. Por isso que eu logo iniciei falando que a gente precisa conhecer o perfil individual da criança, né? Se essa criança suporta, se ela consegue, e a maioria das nossas crianças suporta. A gente tem que entender que o padrão é suportar, né? Então, só precisa a gente planejar e se comunicar bem com as crianças. Às vezes, é uma criança que tem comprometimento verbal. Não fala, né? Isso. Aí ela entende. Entende, mas muitas não vezes. fala. Muitas vezes ela entende, mas não Muitas fala. vezes ela entende. Mas às vezes ela não entende no nível que a gente está acostumado a falar com as crianças. Então, às vezes, a gente precisa fazer, por exemplo,
que a gente chama de rotina visual, que é se comunicar com essa criança, mostrando o que vai acontecer por meio de figuras. Se for um adolescente, uma pessoa que já sabe ler, pode ser... Sabe quando a gente faz uma agenda e a gente põe lá nosso roteirinho para a gente se organizar? As crianças também precisam desse roteirinho para se organizar. Então, muitas vezes, o que faltou foi comunicação. Para a criança saber que ela ia vivenciar um dia diferente, que ela ia para um espaço diferente que ela não está acostumada. Tem crianças que, quando ficam de férias, ficam desorganizadas pela falta da rotina de ir para a escola. Então, assim, o que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo. E a gente começa a organizar, por exemplo, a gente põe lá uma rotinazinha visual. O que é que você vai fazer agora? O que é que vem depois? Né? Então, tomou café, vai tomar banho e a gente vai para a praia. Aí tem lá a imagem da praia. A criança já consegue, vou para a praia, né? Sabe. Então, ela já se prepara para ir para a praia. Então, essa comunicação é fundamental. Na escola, como é que deve ser a interação? A interação na escola, ela precisa respeitar, mais uma vez, o perfil individual de cada criança. A gente tem pessoas autistas que conseguem se comunicar com outras pessoas de maneira fluida, né? Elas convivem ali no ambiente social de maneira mais típica, né? Um pouco mais típica. E a gente tem também indivíduos autistas que precisam de muito suporte. Então, muitas vezes é preciso ter um acompanhante terapêutico, né? Para que consiga fazer essa dinâmica de socialização, né? Porque o maior ambiente de socialização de uma criança é a escola. É verdade. Né? É onde ela convive com toda a sua comunidade da sua idade. Então, a gente precisa entender que, às vezes, ela precisa de ajuda. E ela vai ter um auxiliar terapêutico inserido na escola. E esse auxiliar terapêutico, ele vai ajudar. Ele não está ali para servir de muleta e fazer por ela, mas para ajudar que ela consiga fazer, que aquele indivíduo consiga fazer. Então, a gente, às vezes, precisa também de material adaptado, precisa de currículo adaptado, dependendo do nível de comprometimento de cada um. Até que ponto, né, esses estímulos sensoriais, eles podem contribuir também para a criatividade e também o desenvolvimento das nossas crianças? Os estímulos sensoriais, eles são fundamentais na vida de qualquer pessoa. A gente tem que entender que o nosso cérebro, ele aprende a partir principalmente das experiências, né? Então, a gente, enquanto criança lá atrás, nos nossos anos de infância, a gente corria mais na rua, a gente brincava mais com areia, né? A gente tinha uma diversão um pouco mais livre, que infelizmente hoje em dia a gente não consegue ter. Então, a gente precisa levar as crianças a ter essas experiências de uma outra forma, né? Então, a gente precisa fazer com que ela conviva com texturas diferentes, cores diferentes, criatividade diferente. Quantas vezes a gente descobriu que o amarelo com o azul ficava verde, olha que legal. Isso daí tudo faz com que o nosso cérebro vá fazendo novas ligações neurais. A gente precisa dessas experiências para a gente poder estimular a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de aprender. Maravilha. Agora, se tratando de jogos, né? Quais são os mais indicados, Juliana? Os jogos mais indicados. É sempre difícil falar quando a gente fala de maneira muito geral, mas os jogos que a gente pode pensar, principalmente nas férias, são aqueles que estimulam uma vida mais social. Tentar fazer com que as crianças compreendam um pouco mais de regras, compreendam um pouco mais, sabe, aquele pega-pega, e quem é a vez de quem, a minha vez, a sua vez, troca de turno, né? A gente conviver socialmente com outras crianças e lembrar que, mais importante do que as nossas crianças com TEA aprenderem a conviver com os indivíduos típicos, é fazer com que os indivíduos típicos aprendam a conviver com as crianças com TEA, né? Isso fazendo um aprendizado mútuo, né? Para poder a gente ter uma sociedade cada vez mais inclusiva. Então, a gente precisa de jogos com regras, dependendo da idade, a partir
dos 5 anos, a gente tem joguinhos de tabuleiro, jogos com regras e tudo. Menorzinho, é muito bom a gente explorar essas questões sensoriais. Lembrando que também temos crianças dentro do perfil individual que tem muita aversão a determinadas texturas. Então, a gente precisa ver como que aquilo ali vai ser introduzido, ver como que a criança vai experienciar aquilo ali. Às vezes, colocar uma outra coisa que ela goste junto com algo que ela não gosta tanto, para que ela se sinta intrigada de mexer, mas nunca de uma maneira forçada. Porque aí a gente pode ter uma aversão que vai fazer com que ela nem queira tocar mais. É verdade. Né? Então, gente, o principal é que a gente precisa respeitar as faixas etárias. Então, pensemos nas brincadeiras típicas para cada idade. Não só para crianças com TEA, mas como adaptar essas brincadeiras para que as crianças com TEA possam participar também. Né? Fazer com que aquilo seja muito motivador. Né? Muitas vezes a gente conquista a criança primeiro, brinca com ela da forma que ela brinca, para que depois a gente consiga mudar aquela brincadeira e ela diga, assim também é legal. Né? Então ela vai se entregando na medida que a gente vai tendo o afeto como cola ali no meio dessa relação. Maravilha, viu, Juliana? Obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa, trazendo esse assunto, que também é muito importante. A gente sempre bate aqui nessa tecla, né? A gente tem muita criança autista hoje em dia, muitas mesmo. Então, a gente tem que realmente cuidar dessas crianças, dar uma atenção maior, não deixar de incluir elas, né? A gente tem que incluir sim, porque lugar de autista é em todo lugar, né, gente? Então, a gente tem que respeitar essas crianças, né? Cada um com sua individualidade, cada um tem suas manias, seus problemas, né, suas coisas, suas, né, dificuldades, enfim. Mas a gente tem que respeitar os limites de cada uma delas. Isso. Eu estive nos Estados Unidos agora, eu estava no banheiro, e aí eu escutei uma mãe dizendo, mas meu filho, você não pode escutar nenhum barulho da descarga. Isso está errado. Tem alguma coisa errada com você. Que chegar lá no Brasil, vou levar você no médico. Ou seja, não consegue escutar o barulho da descarga. Já fica, né, agoniado. Então, é importante ver. É importante, às se não vezes, são outras comorbidades também. Exatamente. Tem mães que acham que é besteira, uma coisa ali. Não observa, às vezes, seu filho. Não tem tempo, às vezes trabalha tanto que às vezes não observa seu filho. Observe. Às vezes seu filho tem alguma coisinha ali ou aqui que você não está percebendo. Ou acha que é besteira e às vezes não é besteira. Né? Lá na frente pode prejudicar um pouco o futuro dessa pessoa. Tá bom? Dessa pessoa que vai crescer aí. Obrigada, viu, Ju? Eu que agradeço. Olha